Boa noite. Hoje estamos mais um programa. Jonathan, hoje vamos começar de novo, né? Eu precisei entregar meu celular para o Jonathan. Hoje estamos mais num programa online, onde estamos diante de Deus, ser conduzidos pela sua palavra, retornar alguns pensamentos que foram expressos no domingo. Geralmente fazemos isso nas terças-feiras, que de fato um programa de oração. Nós vamos apenas especificar motivos de orações e eu vou orar e os irmãos vão aproveitando isso para orar, e não somente nesse tempo, mas depois. Como nós não nos reunimos fisicamente para esse intuito por hora, então esse programa online fica bem reduzido. Então vamos agradecer a Deus, pedir a sua bênção sobre esses momentos e cada um se senta confortável no seu lugar e tenta desfrutar desse momento na presença de Deus. Nosso Pai, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por esse tempo que nos está em diante, pedimos que o Senhor nos conduza através da sua palavra, para que nós nos alegramos. Nós tivemos um pequeno imprevisto e, para ser bem sincero, eu não sei se os irmãos me vejam bem. Eu vou ter que trabalhar um pouco isso aqui. Desculpem aí a nossa... Deixa só um minutinho. Peço desculpa para os irmãos. Estamos resolvendo questões técnicas. Deixa eu ver aqui. Bom, acredito eu que agora está melhor. Bom, boa noite mais uma vez. Nós tivemos um pequeno imprevisto e o celular que grava caiu, mas agora está ajeitando e esperamos nós que não vamos ter outros imprevistos. Portanto, vamos mais uma vez orar, mais uma vez entregar na presença de Deus esse tempo que nos está em diante. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós e pedimos que o Senhor nos abençoe com sua direção nesse tempo que nos está em diante, para nos alegrar de Ti e da sua palavra. Seja conosco e nos guarde de tudo que é mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, obviamente que esses tempos nos ensinam, talvez mais do que nunca, da nossa dependência de Deus e a nossa necessidade de orar. É fato que quando o ser humano se encontra em sofrimento ou em situações difíceis, ele tem a facilidade e o intuito de se voltar para Deus. E isso não é de tudo mal. Deus provê situações como essas para que assim nós sempre nos lembramos de Deus, recorremos a Ele, como de fato nós devemos nos lembrar que sempre estamos na dependência dEle. E essa pandemia, mais do que nunca em nossa história, fez a nossa humanidade se voltar para Deus, ou no mínimo ser mais sensibilizada a isso. Então eu gostaria que nesse momento nós oremos para que as pessoas
seja abertas para o Evangelho, que as pessoas busquem verdadeiramente a Deus, se convertendo, e que esse período de pandemia faz seus efeitos nesse sentido. E ao mesmo tempo nós devemos orar para a igreja cumprir com seu papel, porque não adianta nós queremos que as pessoas se voltem para Deus, mas sem que a igreja faz o seu papel de pregar o Evangelho. Pois a fé vem pelo ouvido, o ouvido vem pela palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus vem mediante aquele que a prega, ou a igreja que investe em missões, se aplica em missões. Então as coisas colaboram junto. Então é preciso orar para que a igreja tenha visão missionária, que ela se envolve, orar pelos missionários que já estão em campo, por aqueles que estão por ir, por igrejas ser abertas para auxiliá-los nesse ministério, e orar para que o ministério deles seja eficaz. E um dos motivos de oração que devemos ter como crentes também é ver como Deus quer nos usar nas situações em qual nós nos encontramos, como falamos no domingo. Mesmo as situações negativas ou precárias, elas têm como papel de testemunhar sobre Cristo, sob forma de que não podemos fazê-las em outras situações. Então, precisamos perguntar a Deus como podemos fazer isso. Também temos que orar por aqueles que foram afetados e estão sofrendo as consequências de coronavírus, para que Deus tenha misericórdia deles. A mãe do pastor Marcos, missionário Marcos, Dona Dalva, ela ainda está em coma induzida, passou de 40 e poucos dias, parece que certos órgãos estão se recuperando, mas ainda está em coma induzida. Então precisamos continuar para que Deus faça a sua obra, curando a vida dela, se assim for da vontade dele. Também precisamos orar pelo nosso país. A Bíblia nos ensina a orar pelos governadores, pelo presidente e assim por diante, para que vivemos uma vida tranquila e em paz. E sabemos que isso não é fácil hoje em dia, certo? O nosso país tem enfrentado vários tipos de crises econômicas, sociais, políticas, de saúde. Nós somos, junto com os Estados Unidos, os primeiros da lista em números de contaminados, de mortos. Então, não estamos numa situação muito fácil e não podemos ignorar essa realidade. E também temos outras questões éticas e morais por cima de tudo. Então vamos ter que orar pelo nosso país para que Deus se compadeça no nosso país. E tem com certeza outros motivos que cada um tem, que possa orar em sua casa, mas esses, de modo geral, é bom que nós lembramos deles, tá certo? Então eu vou fazer uma oração por esses assuntos. É possível que eu me esqueça de algum, mas os irmãos orem também em suas casas e ore diariamente para que Deus conceda a sua graça, tá certo? Então vamos orar, depois nós vamos gastar um tempo na palavra de Deus. Hoje eu não vou cantar, não acordei muito bem, na verdade usei até a bombinha. Para aqueles que me conhecem sabem que eu sou asmático, estou com alergia e esses dias não tem passado muito bem. Mas enfim, vamos orar e pedir a graça de Deus em tudo isso. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pela sua maravilha que mostrou em Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz, no Calvário, pelos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados, nos dando assim a salvação, nos adotando em sua família como filhos. Nós somos gratos e te damos graças por isso. Nós somos gratos pela sua soberania, pela maneira sábia e poderosa com qual conduz todos os eventos da história conforme tem planejado. E pedimos nisso que o Senhor tenha misericórdia da nossa humanidade, da nossa terra, que se mostra tão sensível e tão carente da sua graça, tão dependente. E nessa pandemia nos mostra quanto frágeis nós somos como homem, quanto frágeis são nossos sistemas diante de um vírus. E que realmente nós precisamos contar com o Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor. Peço, Pai, que essa pandemia abra o coração e as mentes das pessoas em se voltar para Ti,
e conceda arrependimento a todos que entram em contato com seu Evangelho. Abençoe as suas igrejas para se envolver com as missões e pregar o seu Evangelho, sustentar os missionários, se envolver na sua obra. Abençoe aqueles que já estão em campo, os guardando, os preservando, cuidando das suas necessidades. Abençoe também aqueles que estão se preparando para ir, dando-lhes oportunidades, dando-lhes o sustento que precisa, e que o Senhor seja com eles. E a todos nós nos dá a visão de como o Senhor quer que testemunhamos sobre Ti nas circunstâncias em qual todos nós nos encontramos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos doentes, que o Senhor lhes concede a cura. Nos lembramos da Dona Dalva e de muitos outros que o Senhor os conhece, e pedimos que opera os seus milagres na vida deles, se assim for da sua vontade. Penso que o Senhor abençoe também as lideranças do nosso país, dando-lhes sabedoria para conduzir esse país para o bem da população e para a sua glória. O Senhor sabe todos os problemas com os quais nos lidamos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e a igreja também como se posiciona diante disso tudo. Abençoe também a população brasileira, que o Senhor concede graça a preservá-las de danos maiores, que possa advir dessa pandemia, que o Senhor seja com cada um. Abençoe também os cientistas do mundo inteiro que lutam para descobrir uma vacina. Sabemos que essa sabedoria e a solução vem de Ti na hora certa. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos concede isso pela Sua graça. Pai, nós pedimos também pela Sua igreja, que o Senhor avive Sua igreja e traz um verdadeiro compromisso com o Senhor e com o Seu Evangelho. Na sua igreja local aqui em Rio Tinto, para que ela cresça para a Sua glória, tanto em número quanto em conhecimento e serviço ao Senhor. Abençoe essa cidade com arrependimento e que as pessoas encontrem Cristo mediante o Seu Evangelho. Pai, nós pedimos que opere muito mais do que nós pedimos e pensamos, e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, agora vamos ler o texto que nós lemos no domingo, Atos capítulo 23, de versículo 12 em diante. Atos capítulo 23, de versículo 12 em diante. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que entraram nessa conspirada. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificais ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vê-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que quer dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuando entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tendes de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparei também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícios,
ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo pelo que o acusaram, fiz-lhe descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram uma carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e enquanto soube que era da Sicília, disse: ouvirei-te-ei quando chegaram os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Meus amados, a gente vê mais um episódio em qual os homens mostram toda a sua inimizade contra Deus e sobre a mensagem do Evangelho. E essa inimizade contra o Messias, contra o Evangelho da graça, leva esses homens a ignorar a lei, ignorar qualquer ética e moral e se pôr sob juramento para matar o servo de Deus, Paulo, sem que este tivesse feito alguma coisa que era digna de morte ou mesmo de prisão. E eles chegam ao Sinédrio e mostram que eles estão dispostos a acabar com esse mensageiro de Deus. E o mais interessante é que o próprio Sinédrio, as lideranças religiosas da época, elas compactuam com isso e se pôs nesse acordo, o que para elas também era um perigo, a mensagem do Evangelho, que denunciava, na verdade, as trevas que estavam neles, denunciava o seu pecado e a sua rejeição ao próprio Filho de Deus. Eles que serviriam a Deus, eles que eram sacerdotes no templo, no entanto, eles rejeitassem o próprio Messias. É claro que isso não era nada conveniente para eles, mas aí nós podemos perceber quando os homens, quando não têm um contato real com Jesus Cristo ressurreto, quanto eles estão distantes de Deus, quanto as trevas abafam as mentes e os corações deles, mesmo sendo eles religiosos. E não basta apenas dizer que crê em Deus e se achar religioso, mas é preciso ter um contato verdadeiro com Cristo ressurreto e que isso transforma a sua vida de tal maneira que você se torna um defensor do Evangelho e está pronto a morrer por ele, como Paulo de fato. Ele era antigamente um inimigo do Evangelho, mas a ter seu encontro com Jesus Cristo, ele é transformado a ponto de ele estar pronto agora a morrer, de fato, por aquilo que ele antigamente perseguia. E isso só é explicado não através de argumentos teológicos ou filosóficos, mas sim do encontro real com Jesus Cristo. E que, de fato, esse encontro acaba mudando toda a teologia do Paulo, toda a sua forma de olhar para as Escrituras. E então, a trama é feita e podemos dizer que situação difícil o homem de Deus se encontra debaixo de uma das maiores tramas que poderia ser. As autoridades religiosas do seu povo estavam incumbidas a compactuar com um grupo de mais de 40 pessoas para matar o Paulo. E o que ele tinha a seu favor? Parecia estar sozinho. No entanto, o Senhor disse: coragem, Paulo, pois assim como você testemunhaste em Jerusalém, tem que testemunhar sobre mim em Roma. Aonde Deus deixa claro: a sua prisão tem a ver com o meu plano, tem a ver com a maneira que eu quero que você testemunhe sobre mim. Então o que está em jogo é testemunhar sobre mim, e eu que conduzi e vou conduzir todo esse processo. E você vai chegar em Roma, em outras palavras. E, meus amados, a gente vê como Deus opera por seus meios e usa coisas humildes como o filho,
um jovem da irmã do Paulo, ele sabe de todo o trauma e denuncia tudo isso. E veja como o centurião romano, ele dá toda a proteção ao apóstolo Paulo. Digamos que quando Deus quer alguma coisa, ele escorta basicamente Paulo até ele chegar em Roma. Paulo está em segurança, tem à sua disposição soldados e tudo mais. Então, quando Deus diz, você vai chegar em Roma, e Paulo vai chegar em Roma. Nem que ele chegue escoltado pela guarnição romana, mas ele vai chegar lá. Então, veja que quem conduz a história é o próprio Deus. Então, meus amados, dizemos nós que as circunstâncias pandêmicas em quais nos encontramos, aonde parece que estamos aprisionados e limitados, de fato é o propósito de Deus, e uma das coisas que devemos buscar é entender como Deus quer nos usar debaixo dessas circunstâncias, como Ele nos conduz a ter meios e maneiras diferentes de testemunhar sobre Cristo. Porque com certeza ele tem um plano em tudo isso. Paulo poderia ser livre, Deus poderia libertá-lo, como já o fez outras vezes. Mas em jogo aqui não era a libertação do Paulo ou a sua prisão, e era a manifestação da graça de Deus na pregação do Evangelho. E meus amados, muitas vezes nós nos concentramos apenas na situação presente da nossa vida, no nosso bem-estar, se estamos bem, se não estamos bem, se perdemos emprego ou ganhamos emprego, e por aí vai. E esquecemos que, de fato, a nossa prioridade, a centralidade da nossa vida é a mensagem do Evangelho, é o reino de Deus avançar. E devemos nos perguntar a nós mesmos, quanto de fato o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida e na sua vida? Quanto o reino é a minha prioridade, e a ponto de todas as outras coisas ser usadas ou circunstanciais para o avanço do reino de Deus? Mas que pena quando o centro é nosso bem-estar e só militamos para isso, só apelamos para Deus para nos livrar e nos dar as condições que nós queremos, e esquecemos da utilidade e da emergência da pregação do Evangelho. O que mais dizer de valorizar, estar na presença de Deus, buscar as coisas mínimas, como por exemplo buscar os cultos, a comunhão com os irmãos, o envolvimento com a igreja, a fidelidade e assim por diante. O apóstolo Paulo, ele esteja nessas condições, mas não era isso que era a preocupação dele. A preocupação dele não era com a sua própria vida e como ele iria sair dali. A preocupação dele era pregar o Evangelho debaixo daquela circunstância, assim, nas novas oportunidades que Deus haveria de lhe dar. E essa que é a grande questão. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, com as nossas coisas, se vai estar bem, se não vai estar bem. Mas quantos nós somos preocupados se o Evangelho é pregado, se as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, se as pessoas são abençoadas através do ministério da igreja? E isso deve ser a sua preocupação, meu amado e amado. E convido você a verificar se suas ações são baseadas nos princípios bíblicos. E depois disso a gente vê a carta do Cláudio Félix, a Cláudio Félix, na verdade, que é o governador. E é interessante como todo mundo tenta se aproveitar de certa forma da situação, né? Ele diz que viu Paulo prestes a ser morto pelo judeu, e como ele sabia que era romano, na verdade ele não sabia coisa alguma, ele só soube depois que quis inquiri-lo debaixo de açoites. Mas ele tenta também, de certa forma, aproveitar essa situação e levar vantagem, mandando Paulo para o Félix. Este, ao saber de onde manda que ficasse no pretório de Herodes até que seus acusadores venham. Então Paulo chega longe dos seus opositores e ele permanece debaixo da proteção. Deus escolhe a proteger e escortar a vida de Paulo através dessa prisão, porque Deus havia um propósito de ele chegar em Roma e falar lá. Eu não falei no domingo, mas uma outra lição que nós podemos ver nesse texto é uma questão social. Como de fato a cidadania do apóstolo Paulo, ela fazia diferença nessa instante. O fato de ele ser romano contou muito nessa história, porque isso fez ele ter os privilégios que teve
Então veja como cada detalhe na nossa vida ele é usado em certos momentos da nossa história para a glória de Deus. Então, e a gente vê como haveria uma certa discriminação, no sentido que o romano tinha parte de um tratamento diferenciado do que o judeu e outros eventuais presos. Um romano ele poderia ser julgado de alguma forma, em algumas circunstâncias, enquanto com outros poderia ser diferente. Então, essa questão de diferenças sociais, de discriminação, ela existiu há muito tempo. Houve uns que teve privilégio, uns que teve menos, e a gente tem que saber como se lidar com tudo isso. Então eu ficarei por aqui com os comentários desse parágrafo, porque o intuito é apenas relembrar algumas questões que foram faladas e a gente mastigar melhor isso, aprofundar esses princípios e ser edificados. Então, que Deus os abençoe, nós vamos orar, vamos dar uns avisos e com isso encerraremos assim a nossa atividade hoje à noite. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, somos gratos pela Sua palavra, pela Sua providência com a qual conduz todas as coisas. Pedimos que, em Sua graça, o Senhor aplique a Sua palavra a nós e nos ajude a buscar sempre o Seu reino em primeiro lugar, lutar por isso. Opera em nós a transformação de vida mediante Seu Espírito Santo. Nos ajuda a sempre ficar à Sua disposição para pregar o Evangelho. Abençoe a nossa igreja e seja conosco. Em nome de Jesus. Amém.